Em nome de Jesus. Quem está feliz, diga amém. Glória a Deus. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre aquele que mudou a história. Diga comigo bem alto. Hoje vamos meditar sobre aquele que mudou a história. Aquele que mudou a história. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 2. Lembrando que a nossa escola de líderes continua em recesso em função desse final de ano, amém? Lucas capítulo 2. Eu vou ler desde o versículo 1, só para a gente pegar o contexto todo, só para a gente pegar um pouquinho desse clima gostoso ainda de Natal. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 1, diz: naqueles dias foi publicado um decreto da parte de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. E este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim então de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfatizou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eu quero pegar aqui um detalhe, porque eu tenho pregado aqui, amados, eu tenho insistido na tentativa de ensinar e de nós aprendermos que Deus, que Jesus, que o Espírito Santo, sempre tudo é intencional, amados. Eu quero lembrar a vocês que esse recenseamento, ele fazia parte de uma conspiração para matar Jesus. Então, alguém vai dizer, então isso aí foi uma coisa do diabo. Queridos, até podemos dizer que sim. Mas eu quero dizer que em nenhum momento isso fugiu do controle de Deus. Porque Jesus, amados, Jesus, ele precisava nascer em Belém. Só que é interessante, nós vemos que José não estava. Ele foi obrigado a subir para lá, por causa do recenseamento. Então foi intencional isso da parte de Deus, para que se cumprissem as Escrituras. Amém, amados? E aí o texto continua, versículo 8: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Posto que ficaram tomados de grande temor. O anjo do Senhor, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão, meu Deus, da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Queridos, nós temos que já parar para pensar aqui, meditar e entender que o que nós estamos vendo aqui, o que nós estamos lendo é um ambiente profético. Os pastores foram envolvidos em um ambiente profético, onde uma grande revelação veio da parte de Deus, através do seu anjo, e depois de uma grande milícia celestial. Amém, amados?
Eu creio que nós estamos cada vez mais dentro deste ambiente profético, onde Deus vai fazer em nós, por nós e através de nós grandes coisas. Amém, amados? Quem está comigo, diga amém. E ausentando-se deles o anjo, ou os anjos, para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Levante a sua mão e diga: Senhor Deus, faz desta forma comigo também. Mostra-me, Senhor, aquilo que está por acontecer. Diga: Deus, eu não estou falando de previsão de futuro, mas eu estou pedindo, revela a mim a tua vontade, a tua direção para a minha vida, para a minha família. Diga: Deus, me faz viver debaixo da revelação do teu Espírito. Amém, amados? Isso é algo bíblico. Alguém vai dizer: o pastor Samuel está pegando uma coisa isolada num único texto, e aí tirando do seu contexto, como se fosse usar para um mero pretexto. Mas não, queridos. Se nós formos olhar para a Bíblia em tantos outros momentos, nós vamos ver que o anjo do Senhor apareceu para José, ele apareceu para Maria. Nós vamos ver que o anjo do Senhor apareceu para Abraão, e ali era a própria presença do próprio Deus. Amém, amados? E a Bíblia fala que Deus declara na sua palavra, queridos. Eu vou usar a versão que eu mais gosto, tá? Como ocultarei eu o que estou para fazer de meu amigo Abraão? Meu Deus, queridos, olha que coisa gloriosa. O próprio Deus, Criador dos céus e da terra, ele se via na obrigação de revelar a seu amigo Abraão aquilo que ele estava por fazer. E por causa desta revelação, você está me ouvindo? Diga amém. Por causa desta revelação, desse ambiente profético, que Abraão foi inserido através da presença do próprio Deus, o seu sobrinho foi salvo. Você está me ouvindo? Diga amém. José, o príncipe do Egito, ele estava envolvido em um ambiente profético, amados. Ele teve sonhos. Ele não só teve sonhos, como ele teve revelações. Ele não teve só sonhos e revelações, como ele recebeu o sonho dos outros e pôde também interpretá-los. Ou seja, ele recebia a revelação do Pai. Amém, amados? Vamos crescer este ano, amados. Vamos crescer e nos desenvolver espiritualmente, buscando a direção de Deus para as nossas vidas, a direção de Deus, exclusivamente a direção de Deus para o nosso ministério. Amém, amados? Aleluia. Repetindo, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram então apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Então, queridos, nós vemos aqui que quando Jesus chegou na história, quando o Deus Todo-Poderoso se fez carne na pessoa do Filho, a história foi mudada. Queridos, até a nossa contagem do calendário que nós usamos não só nesta região, queridos, mas nós vemos que foi desta região para o mundo. E o impacto da chegada de Jesus, ele continua repercutindo até os dias de hoje. Amém, amados? Queridos, um império inteiro se mobilizou para tentar matar a Jesus, mas não conseguiu. Talvez quando
chegou lá aos seus 33 anos e Jesus foi colocado em uma cruz, ou talvez acharam eles que tinham colocado Jesus em uma cruz, e talvez acharam eles que tinham conseguido matar o rei dos judeus. A Bíblia nos deixa bem claro que ninguém tomou a vida dele, mas ele prontamente, livremente e em amor, ele foi quem deu a sua vida por amor de todos nós. Ninguém tirou a vida de Jesus, ele deu. No momento em que ele estava sendo capturado, digamos assim, depois de suar, e junto com o seu suor fluir sangue, Jesus ainda disse: vocês acham que eu não poderia rogar ao Pai agora mesmo, e Ele não enviaria 12 legiões de anjos? Quando Ele disse isso, os que estavam ali estavam cientes do que Ele estava falando. Queridos, uma legião, ela era composta de 3.000 a 5.000 homens, falando de soldados romanos. Então Jesus estava dizendo: vocês acham que eu não posso aqui, pelo menos rogar aqui, pelo menos uns 36.000 anjos, 40.000 anjos, 55, 60.000 anjos, se fosse 12 vezes 5. Vocês acham que eu não posso rogar o Pai agora? Ele mandaria aqui. E ele só colocou aquilo para que eles pudessem entender, porque Jesus poderia chamar naquele momento todos os anjos dos céus, todos os anjos dos céus. Se ele desse uma ordem só, amados, uma ordem só, aleluia. Eu gosto de ver, querido, o fogo que queima no teu coração, Robson. Que todos nós sejamos assim, amados. Que todos nós jamais hesitemos em aplaudir o Rei da Glória, em gritar aleluia, glória a Deus. Sejamos uma igreja verdadeiramente fervorosa, cheia do Espírito Santo, cheia do fogo de Deus, porque é esse fogo que nos sustenta na hora da luta, na hora da angústia, na hora da tribulação. É este fogo que nos move. Por isso Jesus sempre declarou: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. A pessoa que se apoia só no fogo, a hora que o fogo não vem, a pessoa se abala. E a pessoa que se apoia só na palavra, a hora que o fogo não vem, ou que a palavra talvez não se cumpra, não por uma questão de não ter poder para se cumprir, mas porque o tempo ainda não chegou, a pessoa se frustra. Por isso Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Nós temos que conhecer os dois. Amém, amados? Nós temos que ser cheios do fogo. Temos que ser cheios do fogo. Deixa esse fogo transbordar através da sua vida. Você está me ouvindo? Diga amém. Você está me ouvindo? Diga amém. Você está me ouvindo? Diga amém. Então Jesus, quando ele chegou no ambiente, queridos, quando ele chegou na terra, antes mesmo do seu nascimento, um império inteiro já se mobilizava para tentar matá-lo. Obviamente era o diabo se levantando, obviamente era Satanás tentando destruir os planos de Deus. Mas isso não pode acontecer. Não existe chance dos sonhos, dos planos de Deus serem frustrados. Se você bem conhece o livro de Jó, você sabe que uma das declarações de Jó foi essa. E a versão que eu mais gosto é uma versão mais antiga, e foi a versão que eu decorei quando eu era criança. Bem sei que tudo podes, ó meu amado, e que nenhum só de teus planos podem ser frustrados. Ou nenhum só de teus planos pode ser frustrado. Nenhum só, queridos. Levante a sua mão e diga: Senhor, obrigado, porque nenhum só dos teus planos para a minha vida pode ser frustrado. Diga bem alto: nenhum só, nenhum só, nenhum só. Você crê nisso de verdade, meu irmão? Então só isso já seria para nós alimento para nos sustentar numa vida de alegria e de gratidão, como disse antes o Mateus aqui. De alegria, de gratidão. Queridos, na live de sexta-feira à tarde, o Espírito Santo me mostrou que havia uma ou mais pessoas que talvez estivessem se sentindo tristes em função do Natal.
talvez porque não alcançaram certas metas, certos objetivos, ou tão somente por causa da época do Natal. Queridos, eu quero dizer que para mim a época do Natal sempre foi a melhor época do ano. Ah, não é o teu aniversário, pastor? Não, com certeza não. Eu e minha esposa, inclusive, já combinamos que nesse ano de 2022 nós já vamos enfeitar a casa em maio. Não, estou brincando. Porque é a data que nós comemoramos o nascimento do nosso Jesus, queridos. Só que quando eu falei isso, eu achei que ia aparecer 1, 2, 3 pessoas, 4 talvez. Apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20. Aquilo foi tão pesado para mim, queridos. E eu agora não estou julgando aquelas preciosas pessoas que talvez até estejam nos assistindo agora. Amém, amados? Porque eu sei que nesse momento nós estamos sendo assistidos na Europa, né, em vários lugares da Europa, nos Estados Unidos, no Japão, e por esse Brasilzão, e talvez até nos Estados Unidos. Então, não criticando essas pessoas que estavam sofrendo, amém, meus amados? Mas sabe quando é que nós sofremos? Veja que eu não estou falando deles, eu estou falando de nós. Sabe quando é que nós sofremos, queridos? Nós sofremos quando nós tiramos os olhos de Jesus. O ser humano só sofre quando ele tira os olhos de Jesus. Nós podemos estar envolvidos de uma situação terrível, se os nossos olhos estiverem em Jesus, nós estamos em paz. Quer um exemplo bíblico? Quer um texto para lhe dar toda a garantia disso? Pedro, queridos, Pedro estava junto com os discípulos, um mar revolto, aquilo estava levando eles talvez à morte. De repente vem Jesus caminhando por sobre as águas, eles têm aquele desespero, é um fantasma. Não é um fantasma, sou eu, não tem mais. Mestre, diz Pedro, se és tu, me manda ter contigo por sobre as águas. A Bíblia diz que Pedro desceu do barco e começou a caminhar por sobre as águas. Ou seja, quando ele olhou para Jesus, quando ele se conectou em Jesus, tudo aquilo que ele precisava aconteceu. A tempestade que estava a ponto de matá-los já não tinha mais poder sobre eles. Ele exercia poder sobre aquela tempestade, ele caminhava por sobre as águas. Mas diz a Bíblia, porém, reparando Pedro na força do vento, e aí eu amplio, e no tamanho das ondas, começou a submergir, começou a afundar. Queridos, aí está a chave. Não importa a data do ano que nós estejamos, se os nossos olhos estiverem em Jesus, nosso coração está cheio de alegria. Não, pastor, mas não é possível, não tem como ser. Então a Bíblia está com algum problema aqui, queridos. Porque a epístola de Tiago diz: tende por motivo de toda a alegria o passares por várias provações. Então nós temos que entender isso, amados. Que não é porque nós estamos passando por dificuldades que nós agora vamos nos jogar por terra, sabe, como terra arrasada. Não, nós temos que nos levantar em Deus e dizer: Senhor, muito obrigado, Deus, porque eu estou passando por outra provação e eu sei que vai ser mais uma que eu vou vencer. E por que eu estou falando isso? Porque eu estou fundamentado neste texto, amados. O que diz lá no início? No versículo 10, já um pouquinho adiante: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. O Salvador. É isso que nós comemoramos no Natal, amados. Não é a quantidade de presentes que nós conseguimos ganhar ou dar para alguém, ou para alguém. Mas sim aquilo que nós ganhamos de Deus, aquilo que nós ganhamos da parte de Deus. Essa precisa ser a alegria do nosso coração, esse precisa ser o foco das nossas atenções. Não se nós tínhamos lá uma mesa super gigantesca, maravilhosa, linda, claro, que bom se todos nós tivermos. Amém, igreja? Que bom, e em nome de Jesus todos teremos uma ceia farta na virada de ano.
Mas a nossa alegria não está naquelas coisas. E a nossa alegria não pode estar naquelas coisas, porque eu quero dizer mais. Eu já estou com 44 anos, e eu quero dizer uma coisa, que nesses 44 anos eu já entendi bem, que dia 31 de dezembro a gente senta, a gente comemora, a gente pula, a gente festeja, vai virar o ano. Começa dia 1º, parece que é tudo igual. Não é? Dia 2 volta o trabalho, dia 3 vai ter trabalho de novo. Então nossa esperança não está na virada do ano, mas sim com quem nós viramos o ano. A nossa alegria, a nossa confiança, a nossa esperança não está na virada do ano. Agora vai virar o ano, agora vai dar certo. Pode ser na virada do ano, pode ser no meio do ano, pode ser no início do ano, na metade do ano, pode ser em qualquer momento do ano, onde Jesus chega, a história é mudada. E quantos outros textos nós podemos ver, queridos, agora? Como já citamos, os discípulos estavam lá numa confusão, estavam lá a ponto de morrer. Quando Jesus chegou, a história foi mudada. Ah, não, mas espera aí, pastor, não foi tão mudada assim, porque Pedro olhou para as ondas, olhou para o vento e começou a afundar. Pois é, mas Jesus pegou, estendeu a mão, pegou ele, provavelmente, ou fez ele caminhar de novo, de mão dada, ou pegou o homem no colo, meu irmão. E quando ambos entraram no barco, diz o texto, se fez grande bonança, grande calmaria. Quando Jesus entra, quando Jesus chega, Ele muda a história. Jesus é aquele que mudou a história. Em João, no Evangelho de João, no capítulo 5, queridos, havia lá um coxo, um paralítico enfermo, já há 38 anos. Não precisa abrir. 38 anos aquele homem sofria. E a Bíblia não fala que ele estava ali há 38 anos, mas ele já estava ali há muito tempo. E aí Jesus chega naquele lugar. Havia ali 5 pavilhões e uma grande multidão de cegos, surdos, mudos, coxos, paralíticos, leprosos, tudo que é tipo de gente que estava doente, tinha uma grande multidão. E a Bíblia fala que Jesus chegou ali e falou com aquele paralítico e disse: o que houve contigo aí? É que eu simplesmente não tenho ninguém que me coloque nas águas, quando o anjo do Senhor vem e agita as águas, porque o primeiro que desce ali é curado, só que eu não tenho ninguém que me leve ali. Queridos, olha só que interessante, Jesus não sentou do lado dele, para dizer: olha, para te ver como eu te amo, eu vou ficar sentado do teu lado. E enquanto as águas não se movimentarem, não forem movidas pelo anjo do Senhor, eu vou aqui, vou te alcançar comida, vou te alcançar água. E quando for movida essas águas, eu vou te carregar no colo, e eu vou te colocar dentro dessas águas para que você seja curado. Sabe por que Jesus não fez isso? Porque Jesus em si mesmo é a cura. Jesus em si mesmo é o alimento. Jesus em si mesmo é a água viva. É o pão vivo que desceu do céu. Amém, amados? Ele é a água da vida. Então ele olhou para aquele coxo, para aquele paralítico e disse assim: ó, levanta, toma o teu leito e anda. Ou seja, quando Jesus chegou naquele ambiente, queridos, a vida, a história daquele homem foi mudada. Quando Jesus estava passando e a mulher com fluxo de sangue ficou sabendo que Jesus estava passando, o que ela fez? Ela disse: se eu simplesmente tocar na orla da veste dele, eu ficarei curada. E naquele encontro, a sua vida, a sua história foi mudada. O cego Bartimeu, a mesma coisa. O centurião, a mesma coisa. Tiveram as suas vidas mudadas. Aquela viúva, queridos, que enterrava o seu único filho, e o cortejo fúnebre ia indo, todos chorando na volta daquele caixão ou esquife. De repente Jesus chega, ou aqueles caminhos se cruzam, e Jesus simplesmente restitui a sua mãe àquele que estivera morto. Jesus ressuscita aquele jovem. Quando Jesus chega, Ele muda a história.
E é isso que nós celebramos no Natal, queridos. Essa precisa ser a nossa motivação. Então eu quero dizer, como naquela sexta-feira, talvez havia ali muitos que estavam deprimidos, tristes, abatidos por causa do Natal. Eu quero dizer uma coisa: se talvez você está aqui hoje e o seu Natal não foi como você gostaria, eu quero dizer em nome de Jesus, e eu não estou pregando isso porque eu fiquei sabendo daquilo ou daquele outro, não. Essa mensagem o Espírito Santo já havia colocado no meu coração. Amém, amados? E foi muito interessante que nós estávamos sentados. Foi o texto que eu publiquei na minha postagem de Natal, mandei para a igreja, botei no YouTube, lá na comunidade, botei no Instagram, botei no Facebook. O texto de Lucas, capítulo 2. Porque essa é a nossa certeza, essa é a nossa alegria, o nascimento do nosso Salvador. Aquele que nos salva, aquele que nos livra, aquele que nos tira da angústia, aquele que é socorro bem presente nas horas de tribulação, no meio da angústia. Esse é o nosso Jesus, queridos. Mas se você chegou aqui hoje ainda com um sentimento, um pensamento de que realmente você não gosta do Natal, eu quero, em nome de Jesus, eu peço ao Espírito Santo que Ele mude isso no seu coração. Ah, pastor, mas eu já tive tantos momentos ruins no Natal. Pois é, mas você vai mudar essa frase. Você pode até ter tido momentos ruins no Natal, mas a partir de agora você vai dizer: Senhor, eu tive muitos momentos ruins no Natal, mas eu sei que a partir de agora todos os momentos de Natal serão maravilhosos. Serão momentos em família, serão momentos de reconciliação, momentos de nós renovarmos em Deus a nossa esperança e a nossa expectativa de uma nova vida com Jesus, amados. Porque o nosso Salvador nasceu. O nosso Salvador nasceu. Você está me ouvindo? Diga amém. E sabe o que é mais interessante, queridos? Sabe o que é mais interessante? É que Jesus não só mudou a história. Repita comigo assim, ó: o mais interessante disso tudo é que Jesus não só mudou a história, Ele continua mudando a história de todos aqueles que abrem o coração para que Ele possa morar. Ele não só continua mudando a história, como Ele quer mudar a tua história, a minha história, e Ele quer fazer isso hoje. Talvez você não tenha tido o melhor Natal da sua vida nesse final de semana, mas eu quero dizer que a partir de hoje você vai ter, porque nós estamos realinhando, nós estamos reajustando o foco. Diga: Senhor Deus, obrigado, porque esta mensagem está sendo gravada no meu coração, através do Teu Espírito, e eu entendo que o único e verdadeiro sentido do Natal é a pessoa de Jesus. É a pessoa de Jesus, velho. É a pessoa de Jesus, meus irmãos. Feche os teus olhos em nome de Jesus. E eu quero que você comece a pensar agora. Eu quero que você comece a pensar agora em tudo o que Jesus já fez pela sua vida, em tudo que Jesus já fez pela sua família, pela sua história, na sua história. E eu quero que agora, em nome de Jesus, pela fé, você contemple, você entenda pela fé aquilo que Jesus vai fazer na sua vida, na sua família, na sua história. Porque se Jesus mudou a história da mulher com fluxo de sangue, Ele pode mudar a história de qualquer um. Se Ele mudou a história daquele cego chamado Bartimeu, Ele pode mudar a história de qualquer um. Se Ele mudou a história dentro da casa do centurião, Ele pode mover e mudar a história de qualquer um aqui.
num dos textos que fala sobre a mulher com fluxo de sangue, antes desse texto fala de um convite que Jesus, ou um pouco antes, quando Jesus é chamado para orar por uma menina de 12 anos. E essa menina, ao chegar lá, esta menina estava morta. Jesus mudou aquela história. E Jesus, quando se encontrou com a viúva de Naim, ele mudou aquela história. Deus nessa noite quer trazer algo novo sobre as nossas vidas. Deus nessa noite quer trazer algo novo sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus já está dando sinais. Diga: obrigado, Senhor. Mais alto: obrigado, Senhor, por todos os sinais que o Senhor tem me dado, de que uma nova história o Senhor vai escrever na minha vida. Diga: Deus, eu quero viver algo novo. Vamos todos ficar de pé em nome de Jesus.